Muita atenção nas ações Itaúsa, tá? A gente está testando uma resistência importantíssima. Quem está acompanhando aí nossas análises sabe que é uma zona-chave se a gente realmente quiser continuar subindo, porque senão a gente vai continuar nessa faixa de preço com uma possibilidade forte aí de recuo, tá? Então vamos entender aí o porquê, que alvos a gente tem, vamos ficar aí preparados para as próximas 2 semanas e claro também vamos ver notícias, fundamentos, preço justo, vocês sabem já que é um vídeo completinho aí para vocês, tá? Antes de continuar, aproveitem, o mercado cripto está implorando para vocês entrarem, conhecerem e aproveitarem para investir nesse mercado que está em tendência de alta, em dólar, vários benefícios. Então, cliquem no nosso canal aí, se inscrevam e acompanhem nossos conteúdos e, claro, nosso curso para quem quer entender como usar o gráfico para investir para longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia. Aproveitem o QR Code e primeiro comentário fixado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entender aqui o que pode acontecer nas ações da Itaúsa. Quem acompanha aqui nossos vídeos sabe que a gente tinha essa região como uma zona de consolidação forte, entre 8,30 e 9,40, né? Agora teve uma mudança dos valores por causa do ajuste, mas vamos olhar o contexto, né? Fundo, topo, fundo, aí o topo mais ou menos no mesmo lugar aqui, aí ele rompe esse topo. Aí ele pega a liquidez aqui, vende para os compradores de topo e devolve tudo, rompendo o fundo anterior, onde estopa todo mundo que comprou e volta para dentro dessa região. Tá? Então vê que o mercado está construindo uma zona de consolidação, onde ele vem, estopa os vendidos, depois vem estopa os comprados e volta para a mesma área, né, que ele está, nessa faixa de 8,30 a 9,40. E agora ele veio o quê? Testar esse topo de novo. Zona de resistência. O topo está aqui. Essa zona aqui não é topo dos 9,40 aqui a R$ 10, não é o topo. Tá? Esse aqui é o topo do varejo. O topo profissional está aqui nessa região. Então, se a gente tocar nessa zona onde a gente já sentiu resistência e voltar a cair, a gente vai continuar preso aqui até que o mercado se decida se ele vai formar um pivô de alta aqui ou um pivô de baixa para testar o nosso suporte mais importante. Então vejam que a gente está dentro de uma zona de indecisão do mercado, então precisamos ficar atento nesse topo. Tá? Caso ele falhe aqui e volte a cair, vocês já sabem para onde é que ele vai voltar. E se perder essa região, aí a gente cai um pouco mais e a gente vai entrar nisso agora nas nossas projeções. Beleza? Então vejam como isso aqui está com a cara de consolidação. Ou seja, o preço fica andando de lado e ele só fica fazendo armadilhas para cima e para baixo. A gente só vai ter uma definição do preço das ações de Itaúsa para que lado ela vai quando ela romper esse topo da armadilha ou esse fundo da armadilha na parte inferior. Beleza? Enquanto nenhum desses rompimentos acontecerem, a gente vai ficar sem tendência e a tendência vai ser a lateral, né? Não é ficar sem tendência, a gente não vai ter nem tendência de alta nem tendência de baixa. Por isso que, na minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas na minha opinião, a compra foi aqui, tá? Nos 8,30. Inclusive, a gente trouxe aqui no canal. Aqui vai estar comprando resistência, vocês vão ter que entender o risco de comprar nessa região. Eu não compraria, tá? As ações Itaúsa nessa região. Tá? Não vejo aí um risco-retorno para longo prazo interessante. Tá? Então, resistência, suporte. A gente compra no suporte. Tá? E já projetando essa possível falha. Por quê? No nosso gráfico semanal, a gente vai ver aqui, ó, a gente rompeu um enorme triângulo e não foi testado ainda. Então a gente pode simplesmente fazer esse movimento antes de voltar a subir. Beleza? Então sempre tenho em mente, ó, do preço de hoje, um potencial de queda aí de 20%. Quem comprou aqui embaixo na hora certa, tinha um potencial de risco aí de 13% de queda, mas aí lembrando tem os dividendos, e aí no longo prazo ele compensaria e já ficaria arriscado para quem gosta muito da ação e quer comprar, né, não comprar nesses patamares. Agora, aqui em cima eu já vejo esse risco muito maior, né, 20% de queda para um potencial ainda bem duvidoso, porque a gente ainda não tem indícios aqui que ele vai conseguir romper, muito pelo contrário, ó. Olha como o volume aumentou nesse topo, tá? Então já tem gente defendendo essas posições, tá? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui no dia 18 de fevereiro.
ele fez esse sinal aqui bem feio de reversão, justamente, ó, topo, fundo, tá? Falha da estrutura. Então, provavelmente, esse seria o caminho, beleza? Então, muita atenção. Mas vamos projetar aqui os cenários, ver o que pode acontecer caso aconteça qualquer uma dessas possibilidades. Mas, claro, antes de qualquer coisa, se tornem membros do canal. Vocês estão cansados de ser enganados pelo mercado, fazendo tudo errado, perdendo dinheiro, se tornem membros. Principalmente em nosso membro capitalista, onde tem apoio completo. Tá? A gente tira dúvidas, traça cenários, mentorias, a gente faz aí praticamente tira dúvidas durante todo o pregão. A gente está online lá no nosso grupo no WhatsApp. Então aproveite e se tornem membros. E claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like, que ajuda demais. E deixa a opinião de vocês também. Então, comprados, comprar. O mais importante, compraram na hora certa. Quem comprou na hora certa aqui, cara, tá tranquilo. Tem todo o tempo do mundo para ver o que a ação da Itaúsa vai fazer aqui nessa região. Beleza? Mas o que a gente pode projetar? Então, primeiramente, nosso alvo volta a ser este fundo. Mesmo padrão daqui, ó, tá? Desvio, desvio. Topo tá aqui nos 9,37, fundo tá aqui nos 8,29. Então, o meu alvo primeiro segue sendo este, para ver se o mercado vai formar o pivô de alta ou se ele vai perder essa região. Perdendo essa região, a gente vê o pivô de baixa sendo formado e a gente iria testar justamente aquela região lá dos 7,50, R$7. Que seria, na minha opinião, a melhor oportunidade para quem queria comprar as ações Itaúsa para longo prazo. Tá? Mas a gente tem que ficar de olho aqui nesse alvo intermediário dos 8,27, porque aí a gente já cai no mesmo cenário da outra vez que a gente estava aqui. Risco-retorno. Risco de cair mais 10 ou voltar a subir. Faz sentido para vocês correr esse risco com os dividendos? Depende da estratégia de cada um, tá? Eu já pensaria aqui nesse cenário, tá? Mas nessa zona aqui, com certeza eu não compraria, beleza? Eu ficaria de olho nos 8,27 de novo e depois lá no 7,50, nessa faixa aqui de preço, que poderia ser uma grande oportunidade de longo prazo, tá? Esses são os cenários de baixa. Cenário de alta, a gente precisaria romper, né, esse topo. Então a gente precisaria ficar aqui batendo, batendo, batendo até romper. Rompendo aqui, a gente mostraria o mercado, né, mostraria que a tendência primária continua sendo a de alta. E aí a gente projeta todo esse pivô aqui para cima, onde a gente iria lá para casa dos R$13 mais ou menos, pelo preço de hoje, uma alta aí de mais ou menos uns 35%. Tá? Então, para quem está comprado, eu não faria nada. Para quem não está comprado, eu não compraria. Tá? O meu cenário primário ainda segue sendo o de fundo, de voltar para essa região, mas pelo menos para os 8,30. E depois sim, seguir esse cenário de alta, beleza? Então vamos ficar espertos aí. O mercado deve dar boas oportunidades para a gente aí nesse ano de 2025, com toda essa volatilidade, e é incerteza, e é barulho aí no mercado. Isso aí geralmente traz bons cenários, tá? De notícias, Itaúsa vai pagar 8 bilhões em proventos e aumentar o capital em 1 bilhão, tá? Então aí a Itaúsa anunciou na segunda-feira, dia 10, que seu conselho aprovou o pagamento de 8,6 bilhões em proventos e o aumento de capital de 1 bilhão. Então vamos ficar ligado aí, tá? O capital social será aumentado em 1 bilhão, passando de 80,2 para 81,2. Serão emitidos cerca de 149 milhões de novas ações, sendo 51 milhões ordinárias, 98 milhões preferenciais, ao preço de R$ 6,70 por ação, tá? Então com desconto aí de 30%, a média dos últimos 120 dias. O período aí para exercer a preferência vai de 10 de março a 11 de abril, tá? Então fiquem de olho aí na proporção de 1,38 sobre as ações detidas na data base de 17 de fevereiro. Tá? Então quem tem interesse, fica esse aviso, deem uma olhada aí nos seus home brokers, nas suas corretoras, para ver como é que vai funcionar isso aí, tá? Na parte aqui de fundamentos, preço ou valor patrimonial 1,14, praticamente aí estável nos últimos anos. Preço sobre o lucro 7 cravado aqui, tá? Então também estável nos últimos anos, sem nenhuma diferença. Dividendos, esses sim, né? Cresceram bastante de 2023 para cá. Então quem tá aí focando em dividendos aí na Itaúsa tá sendo um belíssimo resultado.
Margem EBITDA de 204,87%, também estável. Um ROI de 16,24%, também bem estável. Então, nada assim muito que possa gerar muita volatilidade. Está na parte de preço justo, R$ 15,20. Atualmente a gente está em 9,06. E fiquem ligados aí, porque a gente pode sim ter um pouco mais de volatilidade, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!